Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria muito grande. A gente só está no início, né? E como já foi falado, que nós já possamos estar realmente pedindo essa graça para Deus, de realmente que cada dia mais as nossas convicções elas possam estar mais profundas no Senhor, nós possamos ter cada dia mais as nossas decisões firmes e os nossos relacionamentos dentro da comunidade, mas também fora da comunidade, cada vez mais sólidos. E essas pedras que vêm para ser aonde nós vamos cravar as nossas colunas, nós já sabemos que a nossa primeira pedra é Jesus é o Senhor. E a segunda pedra é eu sou seu escolhido. Eu queria que todos repetissem comigo. Eu sou seu escolhido. Eu sou seu escolhido. Eu sou seu escolhido. Você tem certo que você é escolhido do Senhor? Sim. Você tem certo que você foi escolhido pelo Senhor? Sim. Então repete de novo. Eu sou seu escolhido. Eu já vou falar uma coisa para vocês que talvez não seja uma novidade, mas a gente tem que ter muito certo. O Felipe está aqui talvez porque ele acredita que o Pedro chamou ele, mas não foi o Pedro, foi o Senhor. O Lucas talvez pense que está aqui porque o Paulinho lá atrás chamou ele, mas foi o Senhor. Cada um daqui especificamente, nome por nome, pessoa por pessoa. O Miguelzinho talvez não está entendendo nada, pensa que foi o pai e a mãe dele que trouxe ele aqui, mas não, foi o Senhor, que na mais terra infância dele, chamou ele para que ele pudesse estar aqui. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos convoca, e nós somos então escolhidos pelo Senhor. Essa imagem aqui também faz referência à série The Chosen. Eu já não tive essa oportunidade de assistir alguns capítulos, mas como toda série que acontece em casa, eu assisto alguns pedaços, porque a Juliana assiste, então eu chego e falo, legal, algumas já nem tanto, algumas outras, legal, e gente, nós podemos olhar essa imagem, eu não vou saber falar cada personagem, eu sei que Jesus é o do centro, se eu não estiver errado, Jesus é o do centro, né? Mas ali imagino que deve ter Pedro, Tiago, João, alguma daquelas mulheres deve ser talvez Maria Madalena, ou própria Maria, alguma coisa eu imagino que eu deva estar entendendo quais são os personagens dessa imagem. Tá certo? Tá aprovado? Eu acho que tá alguma coisa dentro disso. Os discípulos são aqueles que estão ao serviço dos crentes e também dos não crentes, para que um dia venha a conhecer Cristo. Foram escolhidos para uma missão, o que pressupõe que tenham que fazer coisas que outros não têm que fazer. E essa pedra, irmãos, a gente já tem que ter uma clareza muito grande. Nem todas as pessoas são chamadas a ter essa pedra. Porque a própria palavra em Mateus fala que muitos são chamados, mas poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra ela tem também, muitas vezes, algumas parábolas, algumas histórias, onde o Senhor ele anuncia a palavra para a multidão e depois ela explica a palavra para quem? Para os seus discípulos. Ou seja, o próprio Cristo, quando ele esteve conosco na terra, ele anunciou para todos, ele esteve com todos, mas ele escolheu que alguns o acompanhassem para evangelização, para o anúncio da boa nova, para o anúncio do reino. E é isso que nós temos que entender, que não que aqueles que foram escolhidos eram mais importantes, eram especiais ao ponto de ser diferentes de nós, mas o que eles tinham? Eles tinham uma escolha, uma missão diferente de Deus. E é isso que nós temos que entender. Se nós hoje estamos aqui escutando o William falar, já escutamos o Paulo, o Eugênio, nós vamos escutar outras palestras também, é porque de alguma forma, em algum determinado momento da nossa vida, o Senhor nos escolheu. E é o Senhor que escolhe. Não é nós que vamos falar assim, Senhor, me escolhe para fazer tal coisa. Muito diferente daquilo que acontece no mundo, onde as pessoas elas escolhem uma determinada carreira, elas escolhem, eu quero aprender a falar francês. O meu sogro ele escolheu aprender chinês. É uma escolha, né? Cada um. Outro dia ele quis me ensinar o que é cada pauzinho. Eu falei assim, não, já está difícil às vezes aprender o próprio espanhol que eu estou tentando aprender, quem dirá chinês, mandarim, né? Então, às vezes a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer. Eu escolho ser, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, eu escolho ser jogador de futebol, mas
quem escolhe aquilo que é realmente a sua vocação é Deus. Deus, Ele coloca no seu coração. Deus, Ele te escolhe, Ele te chama, Ele fala, você está sendo chamado a fazer parte da comunidade Terra de Santa Cruz, você está sendo chamado a constituir família, você está sendo chamado a viver uma vida celibatária. E se você coloca o seu ouvido para escutar a Deus, limpa aquilo que é a sujeira espiritual, que são os pecados, que é buscar a graça de Deus, e você escuta, você fala, olha, o Senhor tem me chamado, olha, o Senhor, Ele tem falado algo para a minha vida. Então eu tenho que ter essa certeza, se eu estou aqui hoje, se eu estou nesse lugar, nessa sala, com os meus irmãos, vivendo esse retiro, é porque eu fui escolhido. Se eu fiz o meu compromisso inicial com a comunidade, é porque o Senhor me escolheu. E eu, de certa forma, eu falei, Senhor, aqui estou, eu quero te seguir. E é esse um dos motivos que nós estamos aqui nesse retiro, para realmente ter essa convicção profunda, que o Senhor me escolheu, que eu sou um escolhido do Senhor. E às vezes a gente é um pouco taxativo, e eu sempre tenho essa mania de ficar repetindo as coisas, às vezes até de uma forma prolixa, mas que nós precisamos realmente ter isso arraigado. Aqui na palestra fala que essa talvez seja uma das principais pedras que nós temos que ter enterrada no nosso coração. Nós temos que ter isso enterrado dentro do nosso coração. O Eugênio deu um exemplo, né, que as pedras não são para a gente jogar, mas as pedras, elas são para nós enterrarmos. Nós precisamos pedir a graça de Deus. Senhor, rasga o meu coração, rasga aquilo que existe dentro do meu peito e coloca essa pedra no mais profundo do meu coração, para que eu saiba, eu sou escolhido. A nossa comunidade, então, é uma comunidade de discípulos. Nós somos escolhidos, o chamado da comunidade é uma comunidade de discípulos em missão. Missão é um tema dos próximos episódios do retiro. Mas nós somos uma comunidade de discípulos. Nós fazemos um discipulado. E uma das profecias que o Senhor deu para a comunidade, o Senhorio de Jesus, que fica em Vitória, na Espanha, no ano que eu não vou saber falar qual, ela fala o seguinte: meus filhos, eu amo-vos, e porque vos amo, quero fazer de vós homens e mulheres capazes de vos desprender de tudo aquilo que vos impeça de realizar o plano grandioso da extensão do meu reino. Ou seja, o Senhor, Ele fala para eles, se existe hoje algo que te impede de viver o meu plano, que te impede de viver aquilo que você está sendo chamado, aquilo que você está sendo escolhido, eu quero desprender de você. Se é algum relacionamento, se é algum medo, se é algum trauma, se é a sua família, independente do que quer que seja, eu quero desprender de você. Aqueles de vós que não se sintam capazes de deixar tudo, afastem-se desse plano, porque impedem que eu faça deste resto do meu povo um sinal de uma luz, para que os que me procurarem em momentos difíceis que se aproximem. Ou seja, o Senhor fala, se você está escutando esse chamado, e você não consegue seguir esse chamado, o Senhor muitas vezes Ele é duro. O Senhor, Ele fala, o que Ele falou para Pedro? Afaste-se de mim, Satanás, não seja para mim pedra de tropeço. Se eu estou chamando, se eu estou fazendo um convite para essa comunidade, e você não consegue atender esse pedido, muitas vezes é melhor que o quê? Nós nos afastemos, ou que nós buscamos o Senhor e falamos, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor, se for a tua vontade, se eu realmente sou um escolhido seu, para servir neste lugar, para estar neste lugar, capacita-me, Senhor, coloca isso no meu coração, faça com que eu consiga viver esse plano, viver esse projeto, viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se não permanecerdes aqui, não vos amarei menos. Ou seja, se o Senhor falava nessa profecia para essa comunidade, se você achar que esse não é o seu lugar, eu não vou te amar menos, eu vou te amar da mesma maneira. Eu morri por vós, meu amor é infinito. Ele não é finito, ele não acaba, ele é infinito, ele é até o final. Então, se esse talvez não seja o seu lugar, eu vou continuar amando muito, da maior maneira possível. Continuareis sendo amados por mim, cuidarei de vós e manterei as minhas promessas firmemente, porque sou fiel, mas não sejais obstáculos para os vossos irmãos. Cara, pesado.
palavra do Senhor é uma profecia. Ou seja, o Senhor Ele te chama, o Senhor Ele continuará te amando imensamente, infinitamente. Mas se você acha que aqui não é o seu lugar, mais do que se achar, você não consegue viver neste lugar, nesse chamado, afasta-se, não esteja aqui, mas não seja um obstáculo, não permita ser um obstáculo para a obra de Deus. Isso é para todos nós precisamos realmente ter essa reflexão profunda. O Eugênio falou isso no início. Esse retiro é um retiro onde nós precisamos recapitular, buscar na nossa memória, mas também no nosso coração, tudo aquilo que nós estamos vivendo dentro dessa comunidade. A gente pode ter um compromisso há 2 anos, há 1 ano ou há 2, 3 meses, mas independente, nós precisamos saber: Senhor, este é o meu lugar, o Senhor me escolheu para estar aqui. Se o Senhor me escolheu para estar aqui, eu realmente quero que essa pedra ela entre no mais profundo do meu coração e eu saiba: eu sou seu escolhido. Eu sou o seu escolhido. E não permita, Senhor, não permita que eu seja pedra de tropeço, não permita, Senhor, que eu seja um obstáculo para os meus irmãos, para a minha comunidade. Porque, irmãos, vamos e convenhamos, é fácil viver a vida comunitária? Muitas vezes não é. Muitas vezes a vida comunitária é cheia de dificuldades, nós precisamos muitas vezes colocar atividades dentro da nossa agenda, nós precisamos muitas vezes nos desprender de coisas que nós queremos, mas quando nós entendemos que esse é o nosso chamado, que foi para isso que o Senhor nos fez, nos criou e nos chamou, as coisas precisam fazer sentido. Se elas não estão fazendo sentido, nós precisamos pedir essa graça de Deus, nós precisamos que Deus fale no nosso coração: Senhor, se aqui não é o meu lugar, onde é? Porque uma coisa eu falo para vocês: se em algum momento você descobrir que aqui não é o seu lugar, não vai ser o seu lugar sentado em casa assistindo televisão, é em outro lugar servindo a Deus, porque todos nós somos chamados a servir ao Senhor. Outra profecia que o Senhor fez foi para a renovação carismática. E Ele fala o seguinte: povo amado, escutai todas as minhas palavras e somente a minha palavra, para que possais servir-me como vos peço. Para perseverar no meu serviço, deveis estar dispostos a entregar-me tudo. O meu plano não pode realizar-se com uma mistura dos vossos desejos e das minhas palavras. Ou seja, o Senhor aqui Ele já fala: se você quer me seguir, você precisa fazer aquilo que eu vos peço. Ou seja, vocês precisam estar dispostos a entregar-me tudo. Tudo. Uma coisa que a gente sempre escuta, mas isso não pode ficar no nosso ouvido, tem que ficar no coração. O Senhor Ele não quer uma parte, o Senhor Ele quer tudo. A comunidade ela não é uma parte da sua vida. A comunidade ela tem que ser a sua vida, no sentido que a comunidade ela se estenda para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para as suas diversões. Aonde você estiver, talvez jogando uma bola com seus amigos, as pessoas saibam que você é uma pessoa comunitária. É tudo, é tudo. A comunidade ela não é uma parte da sua vida, não é um tempo que você reserva na sua agenda para você estar. Ela é a sua identidade, é aquilo que você é. O Eugênio falou também no início: podem me falar tudo de mim, mas ninguém pode falar que eu não sou uma pessoa comunitária. E é isso que nós precisamos saber, que as pessoas elas olham e falam assim: olha, o William ele tem algo diferente. E esse diferente é ser uma pessoa comunitária, uma pessoa que serve ao Senhor na sua comunidade. E as pessoas têm que saber isso no meu trabalho, em tudo, em todas as partes da minha vida. O meu plano não pode realizar-se com uma mistura dos vossos desejos e das minhas palavras, com uma síntese das filosofias do mundo e das minhas palavras. Isso significa que os jovens devem estar dispostos a renunciar ao direito de escolher as suas próprias vidas e que os mais velhos deverão entregar-me a vida que forjaram através dos anos. Exijo isto para que possais escutar a minha palavra e servir. Se não estáis dispostos a entregar-me tudo, suplico-vos, como o Pai que vos ama, que vos retireis deste povo que estou reunindo. A mesma coisa que o Senhor falou para aquela comunidade lá na Espanha, Ele também falou para a Renovação Carismática Católica. Se não estáis dispostos a estar com esse povo, suplico-vos, como o Pai que vos ama, que vos retireis deste povo que estou reunindo. Isso não é o Senhor que está simplesmente excluindo. Isso não é simplesmente o Senhor que está, não te quero aqui. Não. É uma atitude nossa com o Senhor, onde nós temos que falar: Senhor, aqui realmente não é o meu lugar. Mas não é isso que nós queremos. Com certeza não é isso que nós queremos.
Nós queremos, com o intuito daquilo que nós estamos vivendo, não só nesse retiro, mas durante todo esse tempo, que cada dia mais essa convicção de que eu sou escolhido e que é este o meu lugar, ela se estenda cada dia mais durante a nossa vida. Quando as coisas ficarem difíceis e apertadas, nós possamos falar, está difícil e está apertado, mas eu sou escolhido do Senhor. Eu tenho essa convicção. Podem vir as tribulações, podem vir as dificuldades, podem vir os trabalhos, podem vir os filhos, podem vir tudo. O meu tempo pode estar difícil de organizar, mas eu sou escolhido do Senhor, e é para isso que o Senhor me chamou. Então, se de alguma maneira existe uma dúvida no nosso coração, nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que esse retiro realmente sirva para realmente esse fogo acender, e que nós realmente possamos falar, eu sou o escolhido do Senhor. E é isso que nós queremos. Vossos irmãos continuarão amando-vos. Isso é claro. Já aconteceu dentro da nossa comunidade, nós não podemos esconder isso. Algumas pessoas que já fizeram compromisso com a gente não estão aqui ainda, não estão aqui mais. Mas nós continuamos amando eles. Ainda mais talvez. Porque existe aquele ditado, né? Quando a gente perde, que a gente percebe muitas vezes. Então, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que aqueles que estão aqui, nós possamos amar cada dia mais. Mas se não estão aqui mais, se alguns irmãos não estão aqui, nós continuamos amando igual ou até mais. Eu não vos amarei menos, mas estou congregando e consolidando um povo totalmente comprometido com o meu propósito. Se quereis ficar mais, achais isso difícil, vossos irmãos vos darão apoio. Se me procurardes, eu mudarei os vossos corações para que possais comprometer-vos como vos peço. Os que deixarem tudo por minha causa terão uma vida mais abundante. Cara, o Senhor está sendo muito claro. Se você tem dúvida, se existe algo no seu coração que muitas vezes te impede de realmente ter essa certeza, essa convicção, nós como comunidade, e esse é o sentido de comunidade, é o sentido de não estar sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O nosso chamado, a nossa vocação não é ser igual a esses eremitas, não sei como chama, esses padres que ficam no deserto sozinhos. Não, nós somos chamados a viver em comunidade, com irmãos. Então, se está difícil, nós precisamos procurar um ao outro. E nós temos ferramentas para isso. Nós temos um grupo pastoral, nós temos as reuniões pastorais, nós temos as irmandades que nós estamos fazendo. Se nós olharmos há 2 anos atrás, eu tão pouco era amigo do Dil, mas hoje eu posso falar, hoje eu sou amigo do Dil, do Mateus, do Thiago, dos irmãos que estão no meu grupo pastoral. Por quê? Porque esse relacionamento de grupo pastoral, de estarmos juntos, nos permitiu. E hoje eu sei, se eu passo uma dificuldade, eu posso conversar com eles, eu posso partilhar isso com eles. E é isso que nós queremos. Se em algum momento existe alguma dúvida, existe algum medo, existe alguma coisa que fala assim, cara, eu estou pensando em desistir, está difícil para mim, eu não consigo. Cara, mas por quê? Lá em casa está difícil. Cara, vamos orar, vamos pedir para Deus, vamos enxergar, vamos ver o que pode ser feito. E o próprio Senhor fala, se quereis ficar, mas acheis, se me procurardes, eu mudarei os vossos corações para que possais comprometer-vos como vos peço. O que deixarem tudo por minha causa terão uma vida mais abundante. Eu sempre lembro daquela passagem de Isaías que fala do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele tinha uma profecia que o Senhor deu para Isaías, que ele ia morrer. Eu já falei essa passagem uma vez. E Isaías foi profetizar a morte do rei Ezequias. Só que Ezequias era o quê? Um rei bom, era um rei temente a Deus. Mas Deus falou para Isaías, que era um profeta, vai lá e anuncia a morte dele. E Isaías foi, entrou no pórtico do castelo, depois deu de frente com Ezequias e falou assim, Ezequias, é o seguinte, arruma a sua casa. O Senhor falou, você vai morrer. E Ezequias não entendeu, né? Falou assim, eu sou um rei bom, eu sou uma pessoa boa, temente a Deus, eu vou morrer. E o que Ezequias falou? E o que Ezequias fez? Enquanto Isaías foi embora, ele desceu do trono, a palavra fala que ele se ajoelhou atrás do trono e começou a chorar. E começou a pedir para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim. E a palavra fala que antes de Isaías saísse, porque eu penso que o castelo lá, o império devia ser bem grande, né? Então Isaías ainda estava indo embora. O Senhor falou, Isaías volta e fala para ele que ele não vai morrer. Porque ele pediu, ele clamou. Ou seja, aquela oração de Ezequias mudou a vontade do Senhor. A nossa oração,
ela é capaz de mudar muitas vezes a vontade do Senhor, se for para algo bom, e muitas vezes nós conseguimos mudar o nosso coração também, porque nós pedimos: Senhor, eu não estou conseguindo, eu sou fraco, faz no meu coração. Aqui fala, é uma profecia do Senhor: se me procurardes, eu mudarei os vossos corações. Se a nossa própria oração, como do rei Ezequias, é possível mudar o coração do Senhor, quem dirá então se nós pedimos: Senhor, muda o meu coração, muda as minhas convicções, muda aquilo que existe dentro de mim. Eu quero viver esse plano, eu quero viver isso. É fácil? Não é fácil. É muitas vezes legal estar comigo, não é? Eu sou chato. A minha esposa não está aqui, mas ela pode profetizar, ela pode falar isso. Não é? Ela pode testemunhar isso. É fácil, não é? Mas nós sabemos que só juntos nós conseguimos cada dia mais buscar o Senhor. Aqui, ó. Essa foto é recente. Cada vez eu estou na O Senhor está me escolhendo, o Senhor está escolhendo e congregando pessoas em todo o mundo para estarem ao seu serviço. Se escutardes hoje a sua voz, não fechei os vossos corações. Assim fala o Salmo, né? Deixa eu só me achar aqui na floresta. Irmãos, isso daqui é uma parte, não é todo o povo. Acho que tem algumas pessoas que não estão nessa foto. É uma parte, mas o Senhor ele tem realmente escolhido e juntado pessoas, congregado. O Senhor tem escolhido e juntado pessoas para estarem ao seu serviço. E se você quer saber quem é o seu povo, esse é o seu povo. Essas são as pessoas que o Senhor tem juntado e escolhido para congregar com vocês. E nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir que daqui 5 anos o Senhor mande uma casa dos céus para que o Paulinho esteja aqui. E nós vamos pedir e orar para o Senhor que depois que o Eugênio aposentar, o Eugênio volte. Se a palestra está escrita aqui que o Senhor está escolhendo e congregando o seu povo, e esse é o nosso povo, o Eugênio e o Paulinho estão aqui. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. É o povo que o Senhor escolheu. Mas o que ela fala aqui? Não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações como Meriba, como em Massa no deserto. Nós precisamos o quê? Ter o nosso coração aberto. Nós precisamos escutar a voz do Senhor. Deixar que o Senhor fale. E eu sou escolhido para quê? Para viver esse chamado. E qual é o seu chamado? Viver como discípulos em missão. Em qual lugar? Na comunidade Terra de Santa Cruz. Com os meus irmãos. Muitas vezes sendo legal, muitas vezes sendo chato, muitas vezes sendo fácil, muitas vezes sendo difícil. Mas é esse o chamado que Deus tem para mim. É esse o chamado que Deus fez para a minha família. Eu tive a graça de casar 2 semanas antes de fazer o primeiro compromisso dentro da comunidade. E é isso que o Senhor falou, né, no meu coração, no coração da minha esposa. Muitas vezes não foi fácil, muitas vezes não é fácil. Porque nós queremos muitas coisas, nós queremos construir um patrimônio, nós queremos viajar, mas nós falamos em primeiro lugar o Senhor. E isso é uma coisa que nós não falamos uma vez só, nós precisamos falar sempre, nós precisamos falar todos os dias, porque humanamente nós esquecemos. Nós precisamos falar: Senhor, lembra que esse é o meu chamado. Senhor, lembra que é para isso que eu fui escolhido. Talvez que essa seja a pedra mais importante para enterrar. Uma vez colocada no seu lugar, o que nem todos fazem é interiorizar esse chamado, converter em convicção e enterrá-la profundamente no seu coração para nunca mais desenterrar.